Faremos nesse vídeo o estudo de uma propriedade coligativa denominada de ebuliometria ou ebulioscopia. Caso você venha a gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho, que é para ser comunicado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. Pois bem, o que queremos estudar é a ebuliometria, que nada mais é do que o aumento de temperatura de ebulição de um solvente quando a ele for adicionado um soluto não volátil. E para determinar esta quantidade de variação de temperatura, nós iremos utilizar desta forma. A variação da temperatura de ebulição é igual à constante ebuliométrica multiplicada pela molalidade, que é a concentração molar, vezes o fator de correção de Van 't Hoff, que é dada pelo número de partículas obtidas ao ser adicionada em água. Observe que quanto maior for o número de partículas, maior será a variação da temperatura de ebulição. E quanto maior for a molalidade, a concentração da solução, maior também será a variação da temperatura de ebulição. Bem, vamos então observar esse raciocínio. Eu quero estudar a ebuliometria. Nós sabemos que a água pura, a uma pressão de 1 atmosfera, entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. Se nós adicionarmos a esta água um determinado soluto não volátil, por exemplo, o NaCl, isso significa dizer que os íons de sódio e cloreto, produzidos quando são jogados em presença de água, vai segurar a molécula da água, dificultando com isso a ebulição, fazendo com que a ebulição desta solução seja um pouco maior. E isto vai depender da quantidade de cloreto de sódio que nós adicionamos. Se adicionarmos pouco cloreto de sódio, teremos uma variação pequena. Se adicionarmos muito cloreto de sódio, teremos uma variação grande. E quando nós adicionamos o cloreto de sódio, nós vamos observar que a temperatura de ebulição desta solução aumentou. Isto em virtude da presença dos íons Na+ e Cl-. Vamos então representar isto no gráfico. Observe que nós temos aqui no eixo horizontal a temperatura em graus Celsius. No eixo vertical nós temos a pressão de vapor em atmosfera. Nós sabemos que uma temperatura de 100 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, a água entra em ebulição. No meu exemplo, eu adicionei cloreto de sódio. O que o cloreto de sódio faz? Ele vai segurar a molécula de água. Vai fazer com que a temperatura de ebulição desta solução seja um pouco maior. E isso depende da quantidade de cloreto de sódio que é adicionado. Ao colocarmos uma determinada quantidade de cloreto de sódio em água, eu passo a ter uma solução. Daí, a sua temperatura de ebulição aumenta. Logo, esta variação é que nós chamamos de variação da temperatura de ebulição, que nada mais é do que a ebuliometria, que é o aumento da temperatura de ebulição quando a um solvente nós adicionamos um soluto não volátil. Vamos então observar estas representações. Nós dispomos aqui de 5 recipientes. No primeiro, eu tenho água pura. No segundo, eu tenho glicose com uma concentração de 0,5 mol por litro. Observe que ao adicionarmos a glicose em água pura, nós notamos que houve um aumento da temperatura de ebulição. No terceiro recipiente, eu coloquei a concentração igual de sacarose e notei que a temperatura de ebulição foi igual à glicose. Isso significa dizer que o número de partículas produzidas tanto pelo 0,5 mol de glicose quanto por 0,5 mol de sacarose é a mesma. Logo, o que nós temos? Não alterou a concentração, não alterou o número de partículas e a constante tonométrica é igual. Logo,
a variação da temperatura de ebulição será a mesma. Já no meu quarto recipiente, eu aumentei a concentração de glicose. Se eu aumento a concentração de glicose, ou até mesmo de sacarose, dobrando, observe que a temperatura de ebulição aumentou um pouco. De 100,26 aumentou para 100,52. Já no meu último recipiente, eu coloquei 0,5 mols de cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio é um composto iônico. Ele vai dissociar produzindo duas partículas. 0,5 mols de NaCl irá produzir 0,5 mols de Na+, mais 0,5 mol de Cl-, totalizando 1 mol de NaCl nesta solução. Logo, nós temos que a temperatura de ebulição desse recipiente manteve-se igual à temperatura de glicose 1 molar. Isso porque o que interessa aqui é o número de partículas produzidas. Uma vez que vocês observaram o nosso exemplo, observando bem as temperaturas de ebulição de cada um deles, nós podemos então fazer uma análise gráfica para entender melhor este comportamento. Nós temos aqui a pressão de 760 milímetros de mercúrio. E eu coloquei aqui no meu primeiro recipiente água. Nota-se que a água pura, a esta pressão, ela entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Se eu adiciono uma determinada quantidade de soluto, por exemplo, 0,5 mol, nesta quantidade de água, eu observo um aumento da temperatura de ebulição para 100,26 graus Celsius. Já na minha terceira curva, eu coloquei uma quantidade maior de soluto, 1 mol. Observou que aumentei a quantidade de soluto, eu vou aumentar a temperatura de ebulição para 100,52 graus Celsius. Isso significa dizer que quanto maior for a quantidade de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de solvente, as suas temperaturas de ebulições aumentam. Daí, nós podemos resolver alguns exercícios. Considere 5 soluções diferentes, todas da concentração de 0,1 mol por litro. Uma de glicose e 4 de eletrólitos fortes. Isso significa dizer que eles dissociam completamente. A solução que apresenta a maior temperatura de ebulição é: para determinar a variação da temperatura de ebulição, eu utilizo desta forma. A variação da temperatura de ebulição é uma constante tonométrica, o nome já diz que é constante, não vai alterar o resultado, que multiplica a concentração molar. Ele falou que a concentração é a mesma para as 5 soluções. Logo, vai depender do fator I. Este I nós haveremos de calcular a partir da dissolução, da dissociação ou até mesmo da ionização. Eu tenho no meu primeiro exemplo 0,1 mol de glicose. Ele vai dissolver produzindo 0,1 mol de glicose aquosa. No meu segundo exemplo, eu tenho 0,1 mol de NaCl. Ele vai produzir 0,1 mol de Na mais 0,1 mol de Cl-. Logo, vai produzir 0,2 mols de partículas. No meu terceiro exemplo, KCl. 0,1 mol de KCl vai produzir 0,1 mol de potássio mais 0,1 mol de cloreto menos. Portanto, vai produzir 0,2 mols de partículas. No meu caso do sulfato de potássio, observe que no sulfato de potássio eu tenho um íon sulfato e 2 íons potássio. 0,2 mols de potássio mais 0,1 mol de sulfato menos 2. Daí produziu um total de 0,3 mols de partículas.
Já no meu sulfato de zinco, vamos obter 1 mol de íon de zinco mais 1 mol de sulfato. Como eu parti de 0,1 mol de sulfato de zinco, eu vou produzir 0,1 mols de íons de zinco mais 2, mais 0,1 mol de sulfato menos 2, totalizando 0,2 mols de partículas. Observe que de todos os componentes, o que produziu o maior número de partículas foi o sulfato de potássio. Logo, o meu I maior é para o sulfato de potássio. Se o I maior é o de sulfato de potássio, nós podemos então marcar a alternativa D como alternativa correta. Vamos então a este outro exercício. Um estudante dissolveu 15 gramas de glicose em 250 gramas de água. A constante ebuliométrica da água, KE, é de 0,512 graus Celsius vezes quilograma por mol. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Ele quer que você calcule a variação do ponto de ebulição desta solução. Então, vamos utilizar da equação que determina a variação da temperatura de ebulição. A variação da temperatura de ebulição é a constante ebuliométrica que foi informada, que multiplica a concentração molar. Ele não deu a concentração, mas ele deu as quantidades de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de solvente em massas e o fator de Van 't Hoff, que é o I. Para a glicose, esse I vale 1. Daí, o que nós haveremos de fazer é o cálculo da molalidade. E como calcular a molalidade? A molalidade é uma relação entre o número de mol de soluto e a massa do solvente em quilograma. Para determinar o número de mol de soluto, nós vamos então aplicar essa fórmula. Número de mol de soluto é a massa do soluto dividido pela sua massa molar. A massa do soluto é 80 gramas. A massa molar é 180 gramas. Fazendo essa divisão, iremos encontrar a quantidade em número de mol de 0,083 mols de glicose, que é o meu soluto. Vamos então calcular a molalidade. O cálculo da molalidade é dado como número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Nota-se que aqui foi dado em gramas e eu preciso de quilograma. Iremos encontrar que a molalidade é o número de mol 0,083 do soluto dividido pela massa do solvente, que é água, em quilograma, 0,25 quilogramas. Fazendo essa divisão, iremos encontrar um valor de 0,33 mol por quilograma. Esta é a concentração molar. Substituindo na equação, iremos encontrar que a variação de temperatura de ebulição é igual à constante ebuliométrica, que é 0,512, multiplicado pela concentração molar, que é 0,33, vezes o fator de correção de Van 't Hoff, que é 1, por se tratar de um composto molecular. O número de partículas sempre será igual a 1. Daí, multiplicando, vamos encontrar que a variação da temperatura é de 0,17 graus Celsius.